Que a nossa vida seja construída em torno de Jesus e não ao redor do nosso conforto, dos nossos hábitos ou daquilo que nos é mais fácil. A palavra de Deus nos convida a tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los em Cristo, observando atentamente como Ele viveu e decidindo seguir seus passos todos os dias. Em Filipenses 2:5 somos exortados: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso revela que o chamado cristão vai muito além de apenas crer em Jesus. Somos chamados a pensar como ele pensava, a carregar sua mentalidade, suas prioridades e sua postura de total rendição diante do Pai. Crescer na fé exige mais do que palavras bonitas. Exige um olhar honesto para a vida de Jesus e a pergunta sincera: como posso viver isso na minha rotina diária? Quando examinamos o caminho de Cristo, percebemos que tudo começava na comunhão com o Pai. Nada era feito por impulso ou pressa. Havia direção, dependência e intimidade. Esse mesmo convite ecoa hoje para nós. Alinhar nossos pensamentos, decisões e atitudes ao coração de Deus, permitindo que Ele seja o centro de tudo, desde o amanhecer até o fim do dia. Se essa verdade falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de entrega e concordância. Um dos exemplos mais claros desse estilo de vida, centrado em Deus, aparece na vida de oração de Jesus. O Evangelho de Marcos nos revela um detalhe precioso. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Nada nessa descrição é por acaso. O fato de ser muito cedo, de ainda estar escuro, de ele se levantar, sair e buscar um lugar solitário, revela que a oração não era algo secundário para Jesus. Era intencional, custava esforço, exigia decisão. Ele escolhia estar a sós com o Pai antes de qualquer outra coisa. Isso nos mostra que a oração não era apenas um hábito religioso, mas uma prioridade profunda. Jesus se afastava das vozes, das demandas e das expectativas das pessoas para ouvir a voz do Pai. Era um tempo pessoal, focado e verdadeiro. Ali, ele alinhava seu coração, recebia direção e fortalecia seu espírito. Antes que o mundo tocasse o seu dia, Deus já havia tocado o seu coração. Essa prática revela onde estavam suas prioridades e nos ensina que intimidade com Deus não acontece por acaso, mas por escolha. Se você deseja colocar Deus em primeiro lugar, escreva glória a Deus nos comentários e declare isso com fé. Quando Jesus começava o dia em oração, ele estava, na verdade, entregando todo o dia nas mãos do Pai, antes mesmo de viver qualquer situação. A oração da manhã não era apenas um momento isolado, mas um ato de confiança e dependência. É como se ele dissesse: Pai, este dia pertence a ti. Da mesma forma, quando escolhemos orar logo ao acordar, estamos colocando nossa agenda, nossos planos e nossas preocupações diante de Deus antes de colocá-los em nossas próprias mãos. A palavra reforça essa verdade em Salmos 5:3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Existe um poder especial em começar o dia olhando para cima em vez de olhar ao redor. Quando iniciamos com Deus, fica mais fácil perceber sua presença ao longo das horas. Nosso coração tende a retornar à oração durante o dia, porque já foi despertado nesse lugar de comunhão. A manhã se torna uma semente que produz paz, direção e sensibilidade espiritual durante todo o restante do dia. Se você deseja consagrar seus dias a Deus desde o início, escreva: Eu confio em ti, Senhor, nos comentários. A oração logo pela manhã também alinha o nosso coração com a vontade de Deus.
Quando nos colocamos diante dele primeiro, não estamos apenas pedindo que ele abençoe planos que já fizemos sozinhos. Estamos permitindo que o próprio Deus molde nossos pensamentos, nossas decisões e até nossas reações antes que o dia comece. Esse tempo com o Senhor nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo, porque já nos aproximamos dele em humildade e dependência. Jesus nos ensinou esse princípio ao dizer em Mateus 6,33: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar Deus em primeiro lugar é colocar a vida em ordem. É declarar com atitudes, e não apenas com palavras, que Ele ocupa o lugar mais alto. Quando fazemos isso, abrimos espaço para a paz, a sabedoria e a direção divina fluírem em nosso coração. A oração da manhã ajusta nossa frequência espiritual, ajudando-nos a perceber quando Deus nos chama a encorajar alguém, a falar com mansidão ou a pausar antes de reagir. Se você escolhe colocar Deus em primeiro lugar hoje, escreva Deus em primeiro lugar nos comentários. Quando começamos o dia conectados com Deus, passamos a perceber com mais clareza os pequenos direcionamentos que Ele nos dá ao longo do caminho. Um simples pensamento, um nome que vem à mente, um impulso para enviar uma mensagem ou oferecer uma palavra de esperança pode ser um sinal de que Deus está nos convidando a participar do que Ele já preparou. Muitos chamam esses momentos de encontros divinos, situações em que o Senhor nos usa para tocar a vida de alguém que precisava exatamente daquele gesto. Às vezes, somos nós que precisamos de força, consolo ou clareza. A oração da manhã também é o lugar onde deixamos nossos fardos antes que o peso do dia se acumule sobre nós. Ali apresentamos nossos medos, planos, preocupações e perguntas, confiando que Deus cuida de cada detalhe. Em troca, Ele nos oferece sua paz, aquela que não depende das circunstâncias. Ao aprender a lançar nossas cargas aos pés do Senhor logo cedo, seguimos o dia mais leves, confiantes de que não estamos sozinhos em nenhuma batalha. Se você acredita que Deus pode usar sua vida hoje para abençoar alguém, escreva "Eis-me aqui, Senhor", nos comentários. Jesus não apenas orava de manhã, mas também se afastava das multidões sempre que precisava renovar sua força espiritual. A Bíblia nos diz em Lucas 5,16 que ele se retirava para lugares solitários e orava. Isso nos ensina que até mesmo em meio a uma agenda cheia, milagres e pessoas precisando, Jesus priorizava o tempo com o Pai. Ele sabia que a fonte da sua força não estava no reconhecimento humano, mas na comunhão constante com Deus. Se o próprio Filho de Deus escolheu separar momentos para orar, quanto mais nós precisamos desse tempo. Jesus não orava por fraqueza, mas por relacionamento. Ele ouvia, recebia direção e caminhava exatamente no ritmo do Pai. Essa intimidade o mantinha firme, sensível e obediente. Quando seguimos esse exemplo, aprendemos que a oração não é um último recurso, mas o primeiro passo. É nela que somos fortalecidos, alinhados e preparados para enfrentar o que vier, com fé e confiança. Se você reconhece sua dependência de Deus, escreva "Eu preciso de ti, Senhor", nos comentários. A palavra de Deus nos exorta a viver em constante comunhão com Ele. Em 1 Tessalonicenses 5,17, lemos: "Orai sem cessar". Isso não significa passar o dia inteiro ajoelhado, mas manter o coração sensível e conectado com Deus em todos os momentos. Quando começamos o dia com uma oração intencional, fica muito mais fácil viver nesse estado contínuo de diálogo com o Senhor, seja no trabalho, em casa, no silêncio ou em meio às responsabilidades.
A oração da manhã não é o fim da conversa com Deus, mas o início dela. A partir desse primeiro encontro, aprendemos a levar Deus conosco ao longo do dia. Cada decisão, cada desafio e cada escolha passam a ser apresentados diante dele. Assim, nossa fé deixa de ser apenas um momento isolado e se transforma em um estilo de vida. A presença de Deus se torna real no cotidiano, trazendo direção, correção e consolo sempre que necessário. Se você deseja caminhar com Deus durante todo o dia, escreva "Quero andar contigo, Senhor", nos comentários. Que este seja também o desejo do nosso coração, ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que as nossas manhãs se transformem em um verdadeiro ponto de encontro com Deus. Um tempo de honestidade, onde podemos nos apresentar como realmente estamos, sem máscaras, sem pressa, com o coração aberto. Um tempo onde a palavra nos corrige, a adoração nos fortalece e a presença do Senhor nos renova. Quando começamos assim, o dia ganha outro sentido, outra direção. É nesse lugar de comunhão que aprendemos a descansar em Deus antes mesmo de enfrentar qualquer desafio. Ali, somos lembrados de quem Ele é e de quem nós somos nele. A oração da manhã prepara o nosso interior para tudo o que ainda virá. Ela nos ensina a confiar, a esperar e a depender. Senhor Jesus, nós nos unimos agora em oração. A Tua palavra declara em Salmos 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por isso, nós te agradecemos por este novo dia, pelo dom da vida, pelo fôlego em nossos pulmões e pela oportunidade de nos aproximarmos ainda mais de Ti. Reconhecemos que a alegria do Senhor é a nossa força, como está escrito em Neemias 8:10, e declaramos que essa alegria nos sustenta hoje. Tu és a nossa fonte de força quando nos sentimos fracos, cansados ou sobrecarregados. Em Ti, encontramos auxílio para permanecer de pé e vencer toda a armadilha do inimigo. Hoje, escolhemos direcionar nossos olhos acima dos problemas, acima das lutas, das crises de saúde, das dificuldades financeiras e das preocupações escondidas no coração. Nós te exaltamos acima de tudo, porque Tu és maior do que qualquer situação que possamos enfrentar. Se essa oração representa o clamor do seu coração, escreva "Eu recebo a força do Senhor" nos comentários. Pai amado, hoje escolhemos não viver dominados pela ansiedade ou pelo medo do amanhã. A Tua palavra, em 2 Coríntios 12:9, nos lembra que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, reconhecemos nossas limitações sem vergonha, sabendo que é justamente nesse lugar que a Tua força se manifesta. Quando nos sentimos vazios, a Tua graça continua transbordando. Quando nos sentimos pequenos, o Teu poder permanece infinito. Nós lançamos sobre Ti todas as nossas preocupações, crendo na promessa de 1 Pedro 5:7, que diz que o Senhor cuida de nós. Guarda a nossa mente, acalma o nosso coração e enche-nos da Tua paz, aquela que excede todo entendimento. Conduze-nos em cada decisão, endireita os nossos caminhos e livra-nos de toda a armadilha escondida. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia, que cobre o nosso passado, pela Tua graça, que nos sustenta hoje, e pelas Tuas promessas que garantem o nosso futuro. Honramos o Teu nome, Jesus, e entregamos tudo em Tuas mãos. Amém. Se você concorda com essa oração e crê que Deus já está agindo, escreva "Assim seja em nome de Jesus" nos comentários.